Teste. Teste. Que barulho de grilinho. Boa noite a todos. Verificando a lista de presença, havendo quórum regimental, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 44ª sessão ordinária do segundo período do Legislativo do ano de 2025. Em pé, vamos fazer a oração do Pai Nosso para agradecer a Deus por mais uma semana de trabalho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Coloco em votação a ata da sessão ordinária ocorrida no dia 27 de novembro. Aprovada. Aprovado. 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 Não havendo voto contrário e não havendo nenhum questionamento, declaro aprovada a ata da última sessão ordinária. Moção. Solicito a leitura da moção número 35 de 2025. Moção de pesar. A Câmara Municipal de Vereadores manifesta profundo pesar pelo falecimento do senhor Celso Jarec, ocorrido no último dia 28/11/2025. Nascido em 22 de março de 1963, Celso dedicou sua vida ao trabalho, sendo reconhecido como um homem honesto, trabalhador e profundamente ligado à sua comunidade. Atuou como agricultor, profissão a qual se dedicou com responsabilidade e amor à terra, e também exerceu suas atividades como caminhoneiro, contribuindo com dedicação para o desenvolvimento local. Trabalhou ainda no Monte Carlo, onde deixou amigos, respeito e uma trajetória marcada pela simplicidade e pelo esforço diário. Sua partida deixa uma grande lacuna entre familiares, amigos e todos que conviviam com ele. Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade e rogamos a Deus que conforte o coração de todos, especialmente dos familiares, dando-lhes força e serenidade. Que a lembrança de sua vida, de seu exemplo de trabalho e de seu caráter permaneça viva na memória de todos. Moção do vereador Jussiel Bueno. Determino o encaminhamento à família enlutada. Indicações. Solicito a leitura das indicações dos vereadores e da senhora vereadora. Os vereadores que o presente subscreve solicitam que, depois de ouvido o plenário, seja encaminhado expediente ao prefeito municipal, dando ciência das indicações conforme segue. Indicação do 284/2025. Indica ao Executivo Municipal que, por meio do setor competente, realize serviços de manutenção completa nas vias públicas da comunidade do Campestre e região, em especial as vias secundárias, as quais não têm recebido manutenção por longo tempo, sendo citado como exemplo a estrada Amélia Bueno dos Santos, que indica a vereadora Adilson Luiz Oliveira. Indicação número 285/2025. Indica ao Executivo Municipal que, por meio do setor competente, realize serviços de manutenção completa nas vias públicas da comunidade de Tabatinga, em especial a rua Joaquim Gregório da Rocha, Vila Neto. Indica ainda a manutenção completa com colocação de saibro na estrada Diógenes Ferreira de Paula, que indica o vereador Pedro Luiz da Rocha. Indicação número 286/2025. Indica ao Executivo Municipal que, por meio do setor competente, providencia a limpeza do pórtico localizado no bairro da Campina, no acesso à PR 281. A ação deverá incluir a roçada da vegetação ao redor, a remoção de resíduos e a lavagem completa do monumento, visando a preservação e valorização do espaço público. Indica ainda a limpeza de serviços de jardinagem no bairro da Campina, na rotatória de acesso à PR 281, tendo em vista ser o local de entrada para a região central do município. Ressaltamos que o presente pedido já foi realizado por meio da indicação 193/2025 e ainda não foi atendido, que indica a vereadora Sandra de Fátima Andrade. Indicação número 287/2025. Indica ao Executivo Municipal que, por meio do setor competente, comunique à Autopista Litoral Sul para que proceda com a troca de lâmpadas queimadas ao redor da rotatória de acesso
da PR-281 à BR-376, na Campina, em caso de haver local de responsabilidade do município que proceda com a devida manutenção. Indica ainda que os serviços de manutenção da iluminação pública também no retorno da Campina em ambos os lados. Ressaltamos que o presente pedido já foi realizado por meio da indicação número 60/2025, de autoria do vereador Luiz Rocha, e 119/2025, de autoria do vereador Juliano, porém ainda não foram atendidas. Quem indica a vereadora Sandra de Fátima Andrade. Indicação número 288/2025. Indica ao Executivo Municipal que a necessidade de realização de vistoria técnica, manutenção e substituição das estruturas de madeiras deterioradas no CMEI Stephanie Erdely. Durante a visita realizada pelos vereadores, foram verificadas estruturas de madeira totalmente comprometidas, apresentando madeiras podres e rachadas, inclusive em pontos de sustentação, cobertura irregular e com risco de desabamento, vigas e pilares com desgaste avançado, podendo perder a capacidade de suporte, partes expostas à umidade, mofos e infiltrações. As imagens registradas no local evidenciam que o estado atual da estrutura oferece risco real e imediato para as crianças, funcionários e demais pessoas que frequentam a unidade escolar, tornando-se indispensável a intervenção urgente da equipe responsável. Assim, indica-se que seja realizado vistoria técnica estrutural completa por engenheiro responsável, emissão de laudo sobre as condições da cobertura e das vigas de madeira, substituição imediata das partes comprometidas, evitando acidentes, adoção de medidas preventivas de segurança até o reparo completo. A preservação da integridade física das crianças e dos funcionários deve prioridade, sendo imprescindível uma ação rápida e eficiente do Poder Executivo. Justificativa. Em visita ao CMEI Stephanie Erdely, foi possível constatar a necessidade dos serviços ora expostos. Pedimos para que o setor competente tome as medidas necessárias para a manutenção dos itens elencados nessa indicação. Quem indica a vereadora Sandra de Fátima Andrade e vereador Pedro Luiz da Rocha. Indicação número 289/2025. Indica ao Executivo Municipal que a necessidade urgente de realizar a troca de areia e a correta manutenção do sistema de captação de água no Parque Infantil do CMEI Tio Jango. Durante visitas realizadas pelos vereadores, constatou-se que o parque infantil permanece encharcado por longos períodos, devido à falta de drenagem eficiente. A areia atual não absorve a água e o sistema de captação existente não opera de forma adequada, deixando o solo úmido e com poças constantes, o que impede as crianças de utilizarem o espaço com segurança. Tal situação oferece riscos como proliferação de insetos, formação de lama e escorregações, ambiente impróprio e insalubre e impossibilidade de uso diário pelas crianças. Diante disso, indica-se que seja realizada troca total da areia atual, substituindo por areia própria para parques infantis com melhor absorção. Revisão completa do sistema de drenagem e captação de água, garantindo o escoamento adequado. Correção de desníveis ou obstruções que estejam dificultando o escoamento. Manutenção preventiva periódica, evitando recorrência do problema. Quem indica a vereadora Sandra de Fátima Andrade e vereador Pedro Luiz da Rocha. Indicação número 290/2025. Indica ao Poder Executivo Municipal para que, por meio do setor competente, seja realizada a limpeza, roçada e retirada de entulhos na rua Manuel Alves de Oliveira, em frente ao CMEI Tio Jango, centro. Indicação da vereadora Sandra de Fátima Andrade e vereador Pedro Luiz da Rocha. São essas indicações, senhor presidente. Obrigado, secretária. Determina o encaminhamento ao Executivo Municipal para as devidas providências. Requerimento. Solicito a leitura do requerimento para a deliberação do plenário. A Câmara Municipal de Tijucas do Sul, por meio das proposições dos vereadores que abaixo subscrevem, após a deliberação pelo plenário, requerem requerimento número 167/2025. Requer ao Poder Executivo Municipal informações completas e detalhadas sobre as salas modulares construídas pela empresa Ecoprax, sendo a primeira entregue no ano de 2023 e a última inaugurada no ano de 2025, instalada nas seguintes unidades educacionais: CMEI Branca de Neve, CMEI Tio Jango e CMEI Stephanie Erdely. Ressalta-se que todas as irregularidades relatadas nesse requerimento foram averiguadas presencialmente durante visitas inesperadas realizadas pelos vereadores nas unidades, onde foi possível constatar a recorrência e a gravidade dos problemas estruturais e sanitários. Principais apontamentos identificados: CMEI Tio Jango, cheiro de fossa saindo pelo castilho da porta, estruturas apresentando ferrugem, salas sem ventilação adequada, contando apenas com a porta, retorno de água pelo ralo do banheiro masculino, CMEI Stephanie Erdely. Piso da sala dos professores descolando, goteiras no banheiro masculino, ferrugem interna já reparada, porém novamente presente, vazamentos no sanitário masculino,
ferrugem nas estruturas externas, CMEI Branca de Neve, ferrugem na parte externa, entre outros problemas estruturais. Requer esclarecimento quanto à garantia e demais informações. Diante do exposto, requer-se: item 1. Qual o prazo de garantia contratual referente às salas modulares entregues em 2023 e 2025? Item 2. Se a garantia ainda está vigente em cada uma das unidades. Item 3. Quais itens são abrangidos pela garantia? Estrutura metálica, piso, revestimentos, instalações hidráulicas, cobertura, ventilações, banheiros, etc. Item 4. Se a Prefeitura já acionou formalmente a empresa Ecoprax, apresentando cópia das notificações enviadas. Item 5. Qual foi o posicionamento da empresa sobre os problemas relatados? Item 6. Se há previsão oficial para execução dos reparos pela empresa dentro da garantia. Item 7. Envio de cópia do contrato, aditivos e laudos técnicos referentes às construções. Item 8. Informações detalhadas sobre o valor contratado do metro quadrado das salas modulares, discriminando custos por unidade e por etapa, bem como eventuais reajustes ou acréscimos contratuais. Anexo, seguem fotos. Justificativa. A solicitação de informações ao Poder Executivo Municipal justifica-se pela necessidade de assegurar a integridade e a segurança das salas modulares construídas no CMEI Branca de Neve, visto que já foram constatadas avarias registradas em fotos. É fundamental que a empresa responsável seja acionada para realizar os devidos reparos e que sejam fornecidos detalhes claros sobre os prazos, serviços e demais aspectos relacionados à garantia, garantindo transparência no processo e preservando a qualidade de infraestrutura destinada às crianças e profissionais de educação. Requerimento do vereador Pedro Luiz da Rocha e da vereadora Sandra de Fátima Andrade. Esse é o requerimento, senhor presidente. Se me permite, presidente, gostaria de fazer um requerimento verbal. Sim, está com a palavra. Gostaria que o presidente oficie o Poder Executivo para que convide o secretário municipal responsável pela obra, bem como o representante da empresa Fox Construtora Limitada e o fiscal de obra, referente ao contrato 57 de 2024, para que compareça aqui nesta casa no dia 9 de dezembro, às 15 horas. Coloco em votação os referidos requerimentos. Aprovados. 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 Aprovado. Aprovados. Aprovados. Determina o encaminhamento ao Executivo Municipal para as devidas providências. Ordem do dia. Apresentação do parecer da comissão, segunda discussão e votação do projeto de lei número 48/2025 do Poder Legislativo, que denomina Estrada Miguel da Rocha Ferraz, no município de Tijucas do Sul. Solicito a leitura do parecer. Parecer número 152/2025 da Comissão de Constituição e Justiça. Fundamentação. Quanto à constitucionalidade do projeto, nos termos do artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, artigo 17 da Constituição Estadual e artigo 8º, inciso 1 e artigo 51, inciso 3 da Lei Orgânica Municipal, compete ao município a matéria discutida, vez que se trata de assunto de interesse local. Ainda nesse sentido, o inciso 23 do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal estabelece que é de competência municipal dispor sobre a denominação de próprios, vias e logradouros públicos municipais. Quanto ao quórum qualificado de votação, o mesmo está previsto no artigo 50, parágrafo 3º, inciso 2 da Lei Orgânica Municipal e artigo 154, inciso 6 do Regimento Interno. Verificando ainda que a matéria, a hora discutida, não é daquelas de iniciativa privativa do prefeito municipal, previsto no artigo 53 da Lei Orgânica Municipal. Entende-se que não há inconstitucionalidade e ilegalidade na propositura do projeto de lei em questão. Em relação à técnica legislativa, observe-se que o projeto obedece aos ditames da Lei Complementar número 95, de 1998, que dispõe sobre a redação, elaboração e alteração das leis. Conclusão. Considerando os fundamentos ora expostos, essa comissão, por unanimidade dos seus membros, opina pela constitucionalidade e legalidade do referido projeto de lei número 48, de autoria do Poder Legislativo. É o parecer. Presidente Sidney José de Lima, secretário Gelson Adriano Klakowski e relator Ricardo Chicoves Oliveira. Coloco em segunda discussão. Esse projeto é de minha autoria, homenageia um cidadão lá da comunidade do Postinho, que faleceu em 1998, sendo meu avô, Miguel da Rocha Ferraz, mas não por ser só o meu avô, mas também por ser um líder comunitário, um líder religioso, um pai exemplar, educou seus filhos de forma correta,
deixou um legado, inclusive, na comunidade, que fez doação do seu terreno. A melhor parte do seu terreno ele doou para a igreja, a primeira igreja batista do Sétimo Dia instalada na comunidade, que hoje, inclusive, se reúne semanalmente para realizar os trabalhos religiosos. Então, o Miguel foi uma pessoa muito especial, uma pessoa formidável, um homem íntegro, muito honesto, de bom coração, então ele merece ser homenageado. Além que nós, dentro do município, temos essa dificuldade das nomeações de ruas e hoje precisamos dos CEPs, né? Então precisamos nomear as ruas e essa rua nomeada, inclusive, passa na frente da residência dele e na frente da igreja. Então, uma homenagem muito merecida e peço que os nobres aí votem a favor. Coloco em votação o referido projeto. Aprovado. 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 Determino o encaminhamento ao Executivo Municipal para sancionamento e publicação. Ainda na ordem do dia, apresentação dos pareceres das comissões, segunda discussão e votação do projeto de lei número 49, que institui a corrida do Legislativo, no âmbito do município de Tijucas do Sul e da outras providências. Solicito a leitura dos pareceres. Parecer número 153/2025, da Comissão de Constituição e Justiça. Fundamentação. Competência. A matéria insere-se na competência legislativa municipal, conforme artigo 30, 1 e 2 da Constituição Federal, por tratar de interesse local e programação de eventos do município. Iniciativa. O projeto trata de instituição de evento público, sem criar cargos, alterar a estrutura administrativa ou impor obrigações diretas ao chefe do Executivo, que demande iniciativa privativa. Assim, iniciativa parlamentar válida. Constitucionalidade e legalidade. Não há afronta à Constituição Federal, Constituição Estadual ou Lei Orgânica Municipal. A delegação ao Executivo para regulamentação ao artigo 7º é legítima, não cria despesas obrigatórias sem previsão de fonte, respeitando as normas de direito financeiro. Técnica legislativa. A redação está clara, coerente e estruturada em conformidade com a Lei Complementar número 95 de 1998. Conclusão. Considerando os fundamentos ora expostos, a comissão, por unanimidade de seus membros, opina pela constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 49, de autoria do Poder Legislativo. É o parecer. Presidente Sidney José de Lima, secretário Gelson Adriano Klakoski e relator Ricardo Chicoves Oliveira. Parecer número 154/2025, da Comissão de Administração e Serviços Públicos. Fundamentação. A Comissão de Administração e Serviços Públicos analisa a adequação da proposta quanto aos aspectos administrativos e de interesse público. O projeto em análise promove atividade física e lazer à população, fortalece a participação comunitária e respeita a distribuição de competências ao atribuir ao Executivo a organização do evento, prevê gratuidade aos moradores e a possibilidade de taxa para não residentes, contempla acessibilidade, inclusão e categorias adaptadas para a PCD. A proposição demonstra interesse público evidente, não gera entraves administrativas e permite a execução prática e eficiente pelo órgão competente. Conclusão. Diante do exposto, a comissão manifesta favoravelmente ao projeto de lei número 49/2025, considerando adequado e conveniente ao interesse público municipal. É o parecer. Presidente João Guilherme Camargo, secretário Pedro Luiz da Rocha e relatora Sandra de Fátima Andrade. Parecer número 155/2025, da Comissão de Finanças e Orçamento. Fundamentação. Responsabilidade fiscal. O projeto não cria despesas permanentes, não aumenta pessoal, não altera a estrutura administrativa e não impõe obrigação financeira obrigatória ao Executivo. Previsão orçamentária. As despesas decorrentes ocorrerão por dotações já existentes, conforme o artigo 9º do projeto, atendendo ao artigo 16 e artigo 17 da lei. Receitas eventuais. A possibilidade de taxas para participantes não residentes, bem como obtenção de patrocínios e doações, contribui para o equilíbrio do custeio do evento. Impacto fiscal. A execução é considerada financeiramente viável, pois não compromete o orçamento municipal e permite que o Executivo defina os limites de gastos através do regulamento. Conclusão. A Comissão de Finanças e Orçamentos opina favoravelmente a aprovação do projeto de lei número 49/2025, por atender aos requisitos de responsabilidade fiscal e adequação orçamentária. É o parecer. Presidente Jussiel Bueno, secretário Sidney José de Lima, relatora Sandra de Fátima Andrade. Esse é o parecer, presidente. Coloco em segunda discussão. Esse projeto, eu como estou meio parado momentaneamente, mas sempre participando de provas de rua. E estive em outras cidades em provas do Legislativo e achei muito interessante
Aí eu comentando com o vereador Cebola, ele já tinha essa ideia desde o início do ano. Aí ele me aceitou junto no projeto dele. E é um projeto, vamos dizer assim, para incentivar até os nossos colegas vereadores aí, né, a participar. Acredito que todos não vão fazer essa desfeita para nós, né? Participar não só vereadores, servidores da casa, assessores, né? A participar, a iniciar o esporte, não precisa correr, pode ir uma caminhada, uma corrida leve, sendo que o esporte é comprovado que ele traz benefícios muito bons para a saúde, né? Então, quem sabe nessa corrida já desperta aí novos atletas aí a começar a disputar provas aí, não com o intuito de ganhar a corrida, mas é gostoso depois que você começa, toda a vida você quer melhorar seu tempo, então ele é muito interessante. Eu espero que os nobres aí aprovem esse projeto aí, que seria a corrida, fica a critério do nosso secretário de esporte, Maneco, mas ela ficou estipulada para o mês de setembro, aí fica a critério do esporte aí para estipular o tamanho do percurso, horário, data, né? Daí a gente vai conversando aí. O projeto está em votação. Aprovado. 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 Determina o encaminhamento ao Executivo Municipal para sancionamento e publicação. Ainda na ordem do dia, apresentação do parecer da comissão, segunda discussão e votação do projeto de lei número 56 de 2025 do Poder Executivo, que revoga artigos das leis municipais 498/2014, 499/2014, 525/2015, 703/2020, suspende a vigência do artigo da Lei Municipal 293/2012, revoga a Lei número 951/2024 e dá outras providências. Solicito a leitura do parecer. Parecer número 150/2025 da Comissão de Constituição e Justiça. Fundamentação. Item 1. Competência legislativa e iniciativa. A matéria tratada refere-se à organização administrativa do município, estrutura de cargos e vantagens remuneratórias. Tais temas se inserem na competência legislativa municipal, nos termos do artigo 30 e 37 da Constituição Federal, bem como no âmbito da autonomia administrativa prevista na Lei Orgânica Municipal. No mesmo sentido, é legítima a iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo para propor leis que tratem de servidores públicos, seu regime jurídico, vencimentos e vantagens, de acordo com o que dispõe a Constituição Federal e a Lei Orgânica do município. Assim, o projeto se encontra formalmente adequado. Item 2. Revogação e suspensão de dispositivos. A revogação dos artigos dos planos de cargos e a revogação integral da Lei nº 951/2024 constituem exercício legítimo do poder da tutela legislativa. A proposição não alcança direitos adquiridos, nem reduz remuneração básica, limitando-se a extinguir gratificações e benefícios de natureza variável ou condicionada, ou que é permitido desde que não haja incorporação definitiva.
Quanto a esse aspecto, embora o procurador da Câmara Municipal tenha apresentado que a revogação representaria supressão de direitos adquiridos, os dispositivos revogados tratam de gratificações, vantagens e evolução funcional que não se incorporam à remuneração, sendo, portanto, faculdades condicionadas à existência da norma. Destacando que o projeto não reduz remuneração, não altera o vencimento básico e não suprime vantagens incorporadas. Quanto à suspensão temporária de vigência dos artigos 70 a 74 da Lei nº 293/2012, observa-se que o projeto estabelece regra clara quanto ao prazo e o restabelecimento automático dos dispositivos ao final do período, sem efeitos retroativos, evitando insegurança jurídica. Trata-se de técnica legislativa possível, sobretudo em situações de excepcionalidade fiscal, desde que limitada no tempo, como ocorre no presente caso. Embora o procurador da Câmara tenha entendido que a suspensão temporária poderia gerar insegurança jurídica, a técnica legislativa de suspensão com prazo determinado e restabelecimento automático é plenamente válido. Inexistente insegurança jurídica quando a lei estabelece parâmetros claros, temporários e proporcionais. Item 3, da compatibilidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal. A iniciativa encontra fundamento nos deveres impostos pela Lei Complementar nº 101/2000, para adequação da despesa de pessoal aos limites legais. A mensagem demonstra que o município se aproxima do limite prudencial, o que autoriza a adoção de medidas administrativas e legislativas de contenção de gastos, inclusive redução de gratificações e suspensão de vantagens não incorporáveis. Nessa perspectiva, o projeto guarda coerência com o artigo 113, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal, que expressamente determina providências de redução de gastos com pessoal quando o município se aproximar dos limites fiscais. A proposta legislativa se harmoniza com tais comandos. 4. Técnica legislativa. O texto observa as regras básicas de clareza, coerência e unidade temática. Os dispositivos apresentam revogações específicas, suspensão com prazo definido e cláusula de vigência adequada. Não se verificam vícios formais que comprometam a técnica legislativa. Item 5. Constitucionalidade material. Não há afronta aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade ou segurança jurídica. A eliminação de gratificações não incorporadas e a suspensão temporária de vantagens condicionadas não configuram redução de vencimentos, preservando-se o núcleo remuneratório dos servidores. Ademais, a medida é amparada em motivo de relevante interesse público, a necessidade de reequilíbrio fiscal, atendendo ao princípio da responsabilidade na gestão administrativa. Conclusão. Diante das razões expostas, embora o procurador da Câmara tenha opinado pela inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei nº 56/2025, a Comissão de Constituição e Justiça, amparada na assessoria jurídica, entende: não há ofensa a direitos adquiridos, não há redução de vencimentos, a suspensão é temporária e constitucional e proporcional. O projeto observa o interesse público e a legislação fiscal. Não existem vícios formais ou materiais que impeçam o regular prosseguimento da matéria. Assim, opinamos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto de lei nº 56/2025. É o parecer. Presidente Sidney José de Lima, secretário Gelson Adriano Klakowski e relator Ricardo Chicoves Oliveira. Parecer número 151/2025, da Comissão de Finanças e Orçamento. Relatório. Chega a esta comissão o projeto de lei nº 56/2025, de iniciativa do Poder Executivo, que revoga dispositivos das leis municipais nº 498/2014, 499/2014, 525/2015, 713/2020, revoga integralmente a lei nº 951/2024 e suspende até 31 de dezembro de 2025 os artigos 70 a 74 da Lei Municipal nº 293/2012, com o restabelecimento automático em 1º de janeiro de 2026. Segundo a justificativa, a medida visa a adequação fiscal do município, diante do aumento das despesas obrigatórias com pessoal, especialmente piso do magistério, progressões, aportes previdenciários e impacto crescente do regime próprio da Previdência. Sob o aspecto financeiro e orçamentário, passa-se a análise. Fundamentação.
A análise financeira do projeto de lei número 56/2025 evidencia que a proposta não gera despesas, tampouco cria obrigações permanentes ou amplia estruturas remuneratórias. Ao contrário, promove a revisão e eliminação de gratificações e vantagens que possuem impacto orçamentário, continuando contribuindo diretamente para a contenção do crescimento da folha de pagamento. Tal medida encontra respaldo nos artigos 17, 19, 20, 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina ao ente federado a adoção de providências de ajuste quando houver risco de superação dos limites legais de despesas com pessoal. As revogações e a suspensão temporária de dispositivos remuneratórios geram impacto fiscal positivo, contribuindo para a manutenção do equilíbrio financeiro e para o cumprimento das metas previstas no PPA, na LDO e na LOA. Não há incompatibilidade orçamentária, pois a proposta não cria programas ou ações novas, limitando-se a diminuir encargos futuros e fortalecer o ajuste fiscal necessário para garantir a continuidade dos serviços públicos essenciais. Diante disso, verifica-se plena adequação financeira e observância à responsabilidade fiscal. Conclusão. Desse modo, considerando os fundamentos ora expostos, essa comissão, por unanimidade de seus membros, exara parecer favorável à tramitação do projeto de lei número 56, de autoria do Poder Executivo. É o parecer. Presidente José Albuena, secretário José Sidney José de Lima e relatora Sandra de Fátima Andrade. Esse é o parecer, presidente. Coloco em segunda discussão. Esse projeto das gratificações foi bastante discutido nessa casa, onde servidores nos procuraram. Então, foi um projeto bastante desgastante para a casa. Mas meu ver, no projeto, como o executivo já se comprometeu a, em janeiro, fazer um novo projeto de gratificações para poder ter paridade, que hoje tem gratificações muito fora da realidade dentro do município, né? Tem um desequilíbrio, né? Então, tem a parte da suspensão, que já dia 1º de janeiro retorna, né? E, a meu ver, o projeto para o equilíbrio financeiro do município, nesse momento, ele precisa ser feito. Esse projeto foi amplamente discutido pelas comissões, discutido com os funcionários, reunião com o executivo. O prefeito municipal teve reunião com os diretores e coordenadores. E, nesse momento, nós temos que fazer aquela diferença entre ser bom e justo. Precisamos ser justos, porque nós temos 700 funcionários. E nós não podemos deixar os funcionários sem pagamento ou qualquer ato previsto de improbabilidade. Então, nós temos que pensar nisso, nesse momento. Tenho certeza que tem gratificações extremamente justas, como é o caso dos diretores escolares, por isso que há uma previsão de retorno, né, não previsto na configuração de reformulação da lei, mas com previsão de retorno. Inclusive, fica como exemplo a gratificação dos diretores. Os coordenadores já feito o corte no mês de dezembro e já não recebe no período de férias, mas os diretores é feito por porte de escola de 18% a 24%. Também nós temos aí a previsão dos coordenadores dos serviços tipificados, que tem coordenador que exerce função 24 horas. Então, esses nós temos aí o compromisso, né? Os coordenadores das unidades de saúde, coordenadores que exercem funções além daquilo que está no seu termo de posse, porque eu, como funcionária pública, também assinei um termo de posse. E aquilo que está na nossa atribuição, nós temos que desenvolver. O que está além da nossa atribuição, daí o nosso chefe imediato tem que avaliar. Mas, nesse momento, nós temos que frisar aí pela isonomia, né, pela homogeneidade dos cargos e pensar realmente numa gratificação justa, correta, e fica de exemplo o Estatuto dos Professores e dos diretores aí como forma justa de gratificação. Em relação aos diretores, eu me fiz presente na reunião que teve ali com o Poder Executivo, onde foi feita toda a explanação. Não houve uma unanimidade de entendimento, mas a maioria das pessoas que ali se encontraram entenderam. Mesmo assim, no primeiro momento, a gente pensou, até inclusive chegou a fazer uma minuta de emenda para fazer a retirada desse projeto, visto que era um mês só, era suspensão, uma revogação total, porém, devido ao parecer jurídico, no horário que a gente protocolou a emenda, isso não foi possível na
até às 17 horas, naquele momento. E nessa semana, a hora de fazer a análise, pensando nas demais categorias, em relação à isonomia, aí foi decidido ali, a assessoria jurídica, por não manter a emenda, não subir a emenda para plenário. Coloco em votação o referido projeto. Também queria comentar, presidente. Esse projeto de gratificação, gente, na verdade, é um corte de gasto e é tampar o sol com a peneira. Porque todo mundo está vendo que tem bastante gente que está recebendo gratificações que não merece mesmo. Porque são puxa-saco do prefeito. Porque fizeram campanha para o prefeito. Porque é do grupo do prefeito. Agora, tem muita gente que estão recebendo a gratificação merecido, porque estão desempenhando um bom trabalho, que estão fazendo algo além das suas atribuições. Essas pessoas não podem ser prejudicadas pelas outras que realmente são somente puxa-saco de prefeito. Corte de gasto. Como assim corte de gasto ou corte do salário dos funcionários? Porque se for de cortar gasto, abrir uma licitação de 3,5 milhões para compra de móveis. Mas que corte de gasto é esse? Corte de gasto, mas o transporte público gastando milhões, com o ônibus andando vazio? Que corte de gasto é esse? Mandar embora um monte de cargo comissionado em fevereiro, março, voltam tudo. Esse é tapar o sol com a peneira. É chamar o povo de palhaço. Mas, infelizmente, não tem muito o que fazer. Mas, respeito a opinião de todos, mas essa justificativa que tem que reduzir custo, que tem que economizar, poder fechar as contas, isso ali é enganar criança. Isso aí é uma coisa que enganar quem não está entendendo. Porque se fosse para economizar mesmo, economizava nas licitações, economizava nas compras aí, que não precisava ser comprado agora. Por que não fizeram a licitação no começo do ano, então, que daí está melhor a finança do município? Então, tem muitas coisas, gente, tem muitas coisas que a gente vê, mas não pode falar, porque nós estamos vivendo num tempo de valores invertido, o qual o certo está errado, e o errado está certo. E se falar, ainda passa por errado. Infelizmente. Bom, gostaria aqui de comentar também, eu acho que, conforme já foi dito aqui, respeitando a cada uma que pensa sobre isso, né? Respeito à decisão do vereador Adilson, comentando até nessa questão aí dos móveis, eu acho que não sei se é de conhecimento do vereador, se foi buscar a saber o que se trata essa licitação. Muito de vocês, acho que até o próprio vereador sabe que havia algumas emendas destinadas a um item específico. Você não pode, hoje, na gestão, você não pode tirar o dinheiro que ele vem carimbado para comprar uma coisa para você pagar outra. Mas, enfim, todo esse ajuste, todo conforme o próprio vereador falou, nessa casa aqui, todos os vereadores, vereadora, a gente sabe que existem algumas gratificações que são pagas de forma errônea, e o qual vai ter que ser ajustado. Conversando com alguns do que me procuraram até nas questões das gratificações, explanando, para que a gente pudesse fazer aí um projeto, e o qual veio um ofício a essa casa, garantindo que na primeira sessão da Câmara a gente vai ter esse projeto, a gente vai com tranquilidade, garantindo. A gente queria colocar isso em lei, mas na questão de seguridade, até para a gente fazer a questão da segurança jurídica do próprio projeto, a gente não pôde colocar. Também, conforme o Sidney falou, a questão dos diretores, a gente tirar ali, a gente ferir o princípio da isonomia, mas com toda certeza vai ser novamente tratado disso aqui, para que a gente possa ter aí um projeto de gratificação que venha gratificar realmente aqueles que necessitam, aqueles que realmente exercem um trabalho, né? A gente não está falando em salário, a gente não está falando, digamos assim, a gente não está tirando direitos, porque a gratificação hoje
ela é um pagamento sobre uma responsabilidade, né? Não é sobre um avanço de carreira, mas com toda certeza a gente espera aí que o executivo aí já mandou, aí com toda certeza o gringo aí mandando na primeira sessão do mês de janeiro. Gostaria de falar um pouquinho também sobre esse momento. Já venho falando desde o mês 6, né, quando eu fiz um requerimento relacionado ali à saúde financeira do município. Isso já era uma preocupação lá atrás. No ritmo que a gente vinha, e se a gente continuar, durante aí os 4 anos, nós vamos chegar aí com déficit aí de mais de 20 milhões. Então, alguma coisa tem que ser feita. E eu vou acreditar que isso vai ser feito. Porque se não fizer, não vai ser só eu, na qualidade de cidadão, não vai ser só o servidor, vai ser o município que vai sofrer. Pode trazer quem trouxer para administrar o município com déficit desse tamanho que não vai conseguir administrar. E não é eu que estou falando. Isso aí eu tive dentro do setor de finanças, lá no mês de junho, juntamente com a assessora jurídica Bruna, o qual a gente protocolou um ofício, recebeu a resposta ali em agosto, e essa era a nossa situação. Em relação às gratificações, lá quando veio o projeto de 1%, eu fui o primeiro que bati nessa linha que a gente teria que vir na linha ali do 113, fazer alguns cortes. Agora, se eles vão contratar todos esses comissionados lá em fevereiro ou não, eu não tenho como prever. O que eu falei aquele dia, volto a dizer, que o corte de no mínimo 20% tem que ocorrer e não voltar mais. Não sei quanto que vão ser mandados embora, mas os 20% tem que ocorrer, até porque a conta é muito simples. Se nós temos um déficit aí de 6 milhões no ano, 12 meses é 500 mil por mês. Se a nossa arrecadação é 4 milhões, você tem que cortar em torno de 10, 12% do geral para nós chegar no final do ano e fechar no 0 a 0 e não endividar o município. Então, a conta é essa. Eu acredito que vai ser feito isso. Se não for feito, e pode ser que isso ocorra, não sou eu que vou dizer se vai ou não. Essa é a minha orientação para que a gente chegue lá no final dos 4 anos e entregue o município, no mínimo, com as contas zeradas, visto que o prefeito não vem à reeleição, será um outro gestor. Então, o mínimo que nós podemos fazer em relação ao nosso município seria isso. Em relação às gratificações, nesse primeiro momento pode até parecer ser injusto para as pessoas que estão perdendo a gratificação nesse momento agora. Mas será que é justo? Hoje nós temos 700 servidores, tem 150, 160 que recebem a gratificação. Será que é justo um auxiliar administrativo, muitas vezes, que faz a mesma coisa que um assistente, e o assistente, de repente, de gratificação, ele ganha 2 vezes o que o auxiliar ganha de salário, fora o salário? Um auxiliar ganha 2, 2,5, o assistente ganha 5 de gratificação, ou seja lá o cargo que for. Será que isso é justo? Também não é justo. Então, o projeto de gratificação ele tem que ser reavaliado sim, e isso todos nós vereadores aqui que somos da legislatura passada, na hora que nós aprovamos esse projeto, a gente não pensou, porque passou por essa casa e foi nós que aprovamos. Eu, o vereador Adilson, o vereador Pachorna, o vereador Ricardo, que estão nessa legislatura. E naquele momento parecia um modelo que iria funcionar na prática, só que não funcionou. Há hoje ali um desequilíbrio em relação a um servidor para outro. Há também servidores que mereciam até ganhar mais de gratificação do que ganham hoje. Não só 15%, 20%, porque ele é em cima do salário. Aí uma pessoa que está iniciando com 2.900, 20% é R$600. Agora um servidor que tem um salário de 10, 20% é 2. E a responsabilidade é a mesma. É a mesma. Vamos pegar lá uma pessoa que trabalha lá na comissão de licitação. Uma pessoa entrou hoje no cargo de assistente, ele tem um salário de 2.900. 20% é R$600. Aí, se você pegar uma pessoa que tem um salário ali já no plano de carreira de 8.000, ele vai ganhar 1.600. Dá R$1.000 de diferença. E é a mesma função, ele vai responder da mesma forma. Então, o projeto que vem para cá, ele não pode vir dessa próxima vez
na base do salário, por função, e respeitar ali um limite que fique justo, né? Porque tem muita pessoa também hoje que faz muito além, tem muitos servidores, desses 500 servidores que não recebem gratificação hoje, tem muitos deles que fazem muito além do que é a tua atribuição e não ganham um centavo. Então, se for a gente ver a questão de justiça, pode parecer injusto para quem está recebendo, mas é muito mais injusto para quem tem direito e nunca recebeu. Então, o que eu espero, né, que no ano que vem, em janeiro, quando o projeto venha, ele venha com esse teto, que ele tenha o teto sobre um salário base, não sobre o salário da pessoa, sobre a função. Por exemplo, lá as pessoas que estão no processo administrativo, elas têm o mesmo valor de gratificação, independente do salário, porque a responsabilidade delas é a mesma. Quem está lá no processo de licitação, a mesma coisa, o salário é a mesma coisa. Não dá para uma pessoa participar, por exemplo, num conselho do esporte lá, e ganhar R$500 de gratificação e a outra ganhar 150, se a função é a mesma e a responsabilidade é a mesma. E é isso que hoje acontece. Entendeu? Então, eu acredito que venha dessa forma. E se não vir dessa forma, eu sou uma pessoa que chega o projeto aqui, faço a emenda mesmo, não tenho problema nenhum de fazer uma emenda, se é inconstitucional, depois a gente vai discutir isso lá para frente. Mas é acreditando nisso, é acreditando que nós temos que ter uma recuperação financeira nos próximos 3 anos, que eu sou favorável ao projeto. É acreditando nisso e que as coisas vão mudar. Mas se acontecer o que o vereador Adilson está falando, concordo com ele. Não vai adiantar nada o que nós estamos fazendo aqui. Nós vamos chegar daqui 3, 4 anos com 15, 20 milhões de dívida. Que não é bom para nós, Poder Legislativo, que não é bom para o Poder Executivo, que não é bom para o servidor, como já não foi bom esse mês, agora receber o salário no dia 2. Como não foi bom receber só 20% do 10º lá atrás. Então, a gente tem que ter, nós, na qualidade de vereador, temos que ter esse olhar e acreditar que as coisas vão mudar. Se vai mudar ou não, nós não temos esse poder. Aí é o Poder Executivo que está ali na gestão do município. Poder Executivo que foi eleito pela maioria, democracia. Então, hoje, agora, não aconteceu, a gente vai continuar cobrando até acontecer, para que chegue o final do ano que vem zerado, que a gente tenha certidões, que a gente não perca os recursos, e para que o próximo gestor que entrar, ele consiga fazer o trabalho da maneira que ele imaginar. Porque um gestor, se pegar uma prefeitura endividada, sem limite de crédito, sem certidão, ele não vai fazer nada. Pode trazer lá dos Estados Unidos, o presidente, com toda a experiência que tem, que não vai resolver. Então, nós, na qualidade de vereador, neste momento, o que nos resta é acreditar que as coisas vão ser diferentes. Porque se for igual foi esse ano, infelizmente, nós vamos ter dias muito difíceis, financeiramente falando. Como o vereador Cebola já falou, cabe a nós, vereadores, nós cobrar a paridade. Nós estamos votando nesse projeto pela paridade. Então, cabe a nós, a responsabilidade não só minha, de todos os vereadores, nós somos em 9, nós cobrar o executivo para ter a paridade, porque nessa casa, várias vezes nós comentamos de gratificações, que nem eu falei, absurdas. Então, e como tem servidor, que nem eu falei na primeira discussão, que ganha sua gratificação, ela merecia muito mais. Então, a ideia do projeto é de nós ter a paridade, de ter um aparelhamento, de ser alguma coisa justa na gratificação. Por isso que eu falei como exemplo o Estatuto do Magistério e a gratificação dos diretores, por porte da escola, por número de alunos. Lembrando que a escola superior a 240 alunos, o diretor recebe, em média, R$ 1.600, R$ 1.700 de gratificação. E nós temos hoje, naquela listagem de funcionários gratificados, com funcionários com mais de R$ 5.000 de gratificação. Então, realmente é uma forma injusta. E se a gente pensar na responsabilidade que cada um tem, daí este é o nosso compromisso. Aquele que faz esse município movimentar, que trabalha, veste a camisa, que tem responsabilidade, que faz além das suas funções, merece sim ser gratificado de forma justa, né, igualitária, como o vereador Sidney falou, dessa questão de teto, né, de ter um teto, porque as responsabilidades são as mesmas. Então, isso nós vamos estar cobrando sim do Executivo, e esse compromisso do retorno das gratificações também, com data prevista na primeira discussão, primeira apresentação da lei, na primeira sessão da Câmara.
E isso os vereadores vão fiscalizar e vão estar juntos. Não adianta nós fazermos o corte agora, como o vereador Adilson citou, e lá em março, tudo igual novamente. E daí não há milagre que exista, não tem milagre que salve. Então, tem que ser correto e justo. Coloco em votação o referido projeto. Reprovado. Aprovado. Conforme os vereadores aqui discutiram, né, esse é um projeto polêmico, né, que a gente vem discutindo vários dias, e a nossa decisão do voto hoje talvez seja injusto para alguns, justo para outros, mas nesse momento eu tenho que ser justo aí com nossos quase 20 mil habitantes e voto pela aprovação desse projeto. Aprovado. Aprovado. Reprovado. Assim como os vereadores já comentaram também sobre o projeto, a gente analisa todas as hipóteses, né? E a gente analisando a saúde financeira do município, pensando em dias melhores, a gente sabe que muitos servidores merecem a gratificação, sim, mas tem muitos que não têm essa mesma disponibilidade de receber essa gratificação. Então, pensando dessa forma e conversando, discutimos muito sobre esse projeto, né? Também aprova o projeto. Aprovado. Determina o encaminhamento ao Executivo Municipal para sancionamento e publicação. Ainda na ordem do dia, apresentação da emenda e primeira discussão do projeto de lei número 60/2025 do Poder Executivo, que dispõe sobre a lei orgânica da administração tributária do município de Tijucas do Sul e da outras providências. Solicito a leitura da emenda. Proposta de emenda número 23, de 4 de dezembro de 2025, ao projeto número 60, de 26 de novembro de 2025. Mensagem. A presente emenda tem por objetivo explicitar, de forma expressa, a manutenção da carga horária semanal de 40 horas para o cargo de auditor fiscal da Receita Municipal, garantindo segurança jurídica, transparência e coerência com a estrutura organizacional prevista no projeto de lei. Contamos com a aprovação dos nobres vereadores para a devida adequação da matéria. Vereador Sidney José de Lima, vereador Gelson Adriano Klakowski e vereador Ricardo Chicoves de Oliveira. Essa é a emenda. Coloco em discussão. Essa emenda, vou falar primeiro da emenda, ela se fez necessária, que ao fazer a leitura ali na comissão, poderia dar um entendimento ali, mais tarde, de repente, o profissional dessa classe poder ali pedir às 20 ou 30 horas. E, por mais que tivesse uma previsão legal lá na 498 das 40 horas para o auditor, poderia surgir essa dúvida no futuro. Então, para que isso não ocorra, que fique uma lei clara, a gente propôs ali, através da CCJ, essa emenda para que o auditor fiscal, hoje no caso nós temos um profissional só, seja às 40 horas. Nas demais adequações, ele vem ali atendendo alguns apontamentos do Tribunal de Contas, que já esteve no município lá em 2022, agora, novamente, no ano de 2025, fez alguns apontamentos e se faz necessário essa regularização. Ainda na ordem do dia, primeira discussão do projeto de lei número 39/2025, que estima a receita fixa e despesa do município de Tijucas do Sul e do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Tijucas do Sul, para o exercício financeiro 2026. O projeto está em discussão. Bom, instrumento então da lei orçamentária anual, sempre vem aí conforme a lei da responsabilidade fiscal 101/2000, qual tem que passar por essa casa a LOA, a LDO, também nesse caso, começo da gestão aí o PPA, e o qual a gente está estimando as receitas, fixando as despesas. No caso aqui, também da Câmara Municipal, a gente vai fazer do Instituto, da própria Prefeitura, o qual a gente também aí está fazendo a preparação das nossas emendas constitucionais. Ainda na ordem do dia, primeira discussão do projeto de lei número 50/2025 do Poder Legislativo e de autoria do vereador Ricardo, que denomina a Rua Custódio Santinor Pereira, Rua Alfredo Camargo de Lima e Ruas Domingos Maoski, Presidente Médici e Zacarias Maoski. O projeto está em discussão. Bom, essas ruas, a gente fez aí um levantamento, juntamente com o Luan,
o qual a gente pega aí o do loteamento João Maria Claudino. Essas daí vão receber aí algumas habitações aí da questão da Coapar, né, no caso, é um projeto do governo do estado, da minha casa. E a gente foi colocado esse local para que pudesse fazer esse projeto aí, e precisaria da nomeação de rua, assim como os projetos de pavimentação, tanto do asfalto novo Vida Nova, como também dos 2 milhões que estão sendo implantados de pavimentação sobre o paralelepípedo. Então a gente fez um levantamento das ruas que estão entrando dentro desses projetos, né, que seriam também a Alfredo Camargo de Lima, que é a da frente do Posto de Saúde da Lagoinha, que a gente também fez a solicitação. No caso, o custódio foi ex-vereador. No seu Alfredo Camargo de Lima, o seu Alfredo Ferreiro, a gente consultou a comunidade, e a comunidade fez a indicação desse nome, por seu Alfredo estar de frente ali, o seu finado Alfredo, agora está o seu Nego Ferreiro, né, está com a residência agora onde era o seu Alfredo, de frente à rua, o qual foi uma pessoa humilde que sempre ajudou também a comunidade ali, e o apelido de Ferreiro porque eles trabalhavam lá como ferreiro. Das demais ruas que a gente está colocando aqui, todo mundo aqui estamos nomeando ruas já existentes. Não, as ruas já são consolidadas, só que são ruas que não existe nenhum tipo de projeto de lei. Hoje a gente tem aqui a Domingos Maoski, a rua Professor João Camargo, a rua Deputado Leopoldo Jacomel, também a rua Zacarias Maoski e a rua Presidente Médici. Não foram encontradas nenhum projeto de lei sobre essas ruas, o qual a gente, fazendo o cadastro juntamente no projeto do governo do estado, necessita-se que informe o número da lei que está nomeando essa rua, o qual a gente, agora essas ruas consolidadas, a gente está nomeando elas pela primeira vez. Palavra livre da sequência, Edilson. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais, ao público aqui presente. Aproveitando que a secretária de Saúde está aqui presente, essa semana teve várias ligações, tanto para mim quanto para o presidente, a situação do hospital, se eu não me engano, foi segunda-feira, foi mandado, o presidente até mandou um ofício pedindo algumas informações para o prefeito, qual a medida que vai ser tomada nesse período de férias, para não sobrecarregar o hospital, para não chegar ao ponto que chegou na segunda-feira. A gente entende que teve uma emergência e tal, depois nós ficamos sabendo que teve a emergência, nós entendemos, mas a população infelizmente não. Mas se tem alguma medida para ser tomada meio que de imediato para que isso não aconteça, como nomear ou levar mais algum médico para ajudar nesse período de férias dos postos de saúde, para ter mais médicos ali para atender, para não deixar o povo como ficou na segunda-feira, ali que estava muito feio, estava assustador. Mas eu acredito que já estão sendo tomadas providências para que não aconteça mais o que aconteceu na segunda, porque tanto para mim quanto para o Juliano, até na verdade era um parente nosso que estava lá, que passou as informações, um rapaz, pode falar de onde que é? Lá do Campestre? Era um parente nosso lá do Campestre que estava ali e ficou mais de 5 horas para ser atendido. Então, essas coisas a gente tem que evitar que aconteça para que possamos atender melhor, né, a nossa população. Sabendo que agora, final de ano, vai centralizar todo o atendimento no hospital. Todo não, porque uma vez por semana vai ter atendimento nos postos de saúde, em alguns postos de saúde. Então, mas a maioria vai ser no hospital. Então a gente sabe que vai acumular muito os atendimentos ali. E seria isso. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Boa noite a todos presentes. Gostaria hoje de falar um pouquinho aí sobre alguns equipamentos aí para a área da saúde que o município recebeu através aí de um pedido nosso aí no ano passado ao deputado Tiago Bir. Hoje
ali na Secretaria de Saúde, a gente fez ali a entrega dos cardiotoco, que são alguns aparelhos que vão possibilitar a nossas gestantes fazer os exames diretamente ali no posto central. Bem lá antigamente era necessário a nossa gestante ir lá para São José ou Curitiba para fazer esse tipo de exame. Depois mudou para o hospital, hoje a gente está com os aparelhos aí, podendo fazer ali direto na UBS. Então isso aí é um avanço para o nosso município, é um avanço para nossas mães, e a gente continua trabalhando, buscando recursos, tentando cada vez mais ali fortalecer a saúde, entende toda a dificuldade e pede aí para a Secretaria de Saúde que tenha esse olhar aí com carinho, principalmente agora nesse recesso ali de algumas atividades do final do ano, para que os serviços essenciais se mantenham, não diminuam, e na maneira do possível que a gente possa estar indo buscar mais recursos, mais equipamento, mais estrutura para a saúde, com certeza a gente vai estar buscando, não só eu, como os demais vereadores. Gostaria também de aproveitar a oportunidade de fazer o convite aí a toda a nossa população. Agora no domingo começa as festividades de Natal no município e a gente vai ter uma caravana de Natal aqui na Praça Central às 18h30. Essa caravana vai trazer diversas atrações, teatros, Papai Noel, a Secretaria de Cultura, através do secretário Jefferson aqui também, vai trazer algumas atividades. Então a gente vai ter um domingo bem bacana e uma tarde bem legal na praça. Convidamos toda a nossa população, em especial aí todas as nossas crianças. Seria isso, uma boa noite a todos. Boa noite, presidente, colegas vereadores, vereadora. Quero cumprimentar aqui também os secretários municipais, ex-vereador Silvio, os professores, o Idinã, ex-funcionário da Sanepar aí, você faz presente aqui. Quero também aqui falar um pouco sobre esse projeto, As pessoas assim, não falei ali na discussão, mas quero agora deixar aqui a minha declaração. Por alguns fomos indagados, de que estaria tirando um direito do servidor. Esse direito, quando esse servidor prestou o concurso, ele não tinha esse direito. Esse direito alguns adquiriram por dedicação e outros não tiveram a mesma dedicação, mas através do projeto que ali deu esse direito, eles acabaram pegando uma carona e ganhando esse benefício. Então, quando eu falei ali que eu entendo que o meu voto, como foi a favor do projeto, estaria penalizando algumas pessoas, muitas dessas pessoas já trabalhei junto, eu que já fiz parte ali de 2 gestões, então trabalhei com muitos deles. Mas nesse momento, conforme eu falei, a gente precisa ser justo, até para que possa, num segundo momento, quando esse projeto voltar ali, para que a gente possa adequar exatamente aquelas pessoas que merecem essa gratificação. Não sou eu para julgar A, ou B, ou C, mas que a gente possa participar junto com o Executivo, esse foi o nosso compromisso junto com ele, que a gente possa participar desse projeto, e se o projeto não vir de acordo com aquilo que nós entendemos que seja para o bem da maioria e justo, conforme deve ser, certamente, conforme já o próprio presidente da CCJ falou aqui, a gente vai propor uma emenda. Então, só para justificar isso, uma boa noite a todos, muito obrigado. Uma boa noite a todos e a todas que nos acompanham através das redes sociais, nosso público presente, também, presidente, seu nome, todos os vereadores, vereadora, boa noite, todos os secretários, funcionários municipais do Executivo, também do Legislativo. Aproveitar aqui que está o nosso secretário de Cultura, a gente, nessa semana, recebeu a notícia que a gente recebeu R$75 mil para a nossa fanfarra, destinados através do deputado Alisson Vancher, qual a gente agradece. Também, na segunda-feira, agradecer a toda a população da comunidade do Matulão, Rio do Fojo, Pinhal, Córrego, que esteve lá no salão da igreja do Matulão, qual, juntamente com o vereador Cigano, a gente fez uma parceria para que a gente pudesse fazer
aí o asfalto lá, indicações do Alisson, também do Neile Prevoga. Agradecer também a presença do Célio, que estava presente lá. Então, seria isso. Uma boa noite a todos. Fique com Deus. Boa noite, presidente, vereadores, vereadora, todos que acompanham nós pelas redes sociais, todos presentes nessa casa. Primeiramente, quero mandar um abraço para o nosso secretário de Agricultura, Jair, que hoje eu estou vereador, mas eu sou agricultor. Hoje ele esteve visitando minha lavoura, conhecendo o nosso trabalho de agricultor, entendendo vamos dizer assim, até a destinação da mercadoria, do orgânico, para onde ela vai, todo o processo, né, plantio, a mão de obra. Então, trocando ideias para o secretário poder fazer um trabalho aí de incentivo na produção, e também não só na produção, porque tem que ter escoação. Então, produzir, não ter para onde vender, não adianta. Então, o secretário esteve na propriedade, conversando, entendendo o processo, e agradeço a visita dele. O vereador Ricardo já falou, na terça-feira nós tivemos uma audiência pública na comunidade de Matulão, referente a um projeto de 2 km de asfalto, onde eu, vereador Ricardo, juntamente com o vereador Ricardo, o deputado Neile Prevost e o deputado Alisson, disponibilizaram recurso para acontecer esse asfalto, né? Tomara que não dê nenhum entrave aí no meio do caminho agora, porque o último passo era a audiência, e que aconteça esse asfalto. E agradecer a comunidade que se fez presente, mostrou a sua força. Não sei exatamente quantas pessoas estavam presentes, mas eu acredito que se não era 100 pessoas, é muito próximo. Então a comunidade mostrou que está de acordo com a obra e fez valer sua força. Seria isso, bom final de semana a todos e que Deus abençoe. Boa noite a todos, quero agradecer a presença de todos, de mais essa casa, agradecer a presença do Hélio, do Jefinho, da Elaine, do Sérgio, nosso ex-vereador, e os servidores também que estão aqui presentes. Sejam todos bem-vindos, e seria isso, e uma boa noite a todos. Boa noite, presidente, boa noite, colegas vereadores, boa noite, vereadora, boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais, boa noite aos secretários aqui presentes, servidores, assessores e os demais dessa casa. Em primeira mão, eu queria até me desculpar ao vereador Cigano e também ao vereador Ricardo, né, do esquecimento dessa audiência pública que teve lá no Matulão, né. Na verdade, eu esqueci, né, no caso, desse compromisso que teria lá, né. Então, peço desculpa pela minha falha, pelo esquecimento, né. Mas a gente sempre tem trabalhado junto, sempre temos deliberados políticas públicas para estruturar o nosso município. Sabemos que os projetos estão andando, né? E a gente faz força para que essas pavimentações aconteçam no nosso município, né? O governo sinalizou dinheiro, os deputados sinalizaram esse dinheiro, né? O dinheiro o Estado tem, então nós dependemos dos projetos que estão em andamento, mas que já na sequência vão ser concluídos e a gente vai conseguir melhorar bastante a nossa cidade com pavimentação asfáltica nas áreas rurais e também nas áreas urbanas, né? A questão do projeto aí, que, né, a gente já discutiu, né, também, como o vereador Célio falou, de ser justo, né, ser bom é uma coisa, ser justo é outra. Então, a gente vai trabalhar em cima disso aí para que esse projeto volte para casa com relação às gratificações, para a gente ter essa igualdade entre as gratificações, né? Porque a gente sabe que muitos, né, que recebem gratificação merecem muito mais, mas tem também pessoas que às vezes, né, recebem além do que as atribuições e o que está fazendo, né? Então a gente tem que trabalhar em cima disso aí para ser justo, né? Bom é uma coisa, ser justo é outra. Seria isso, uma boa noite a todos e que Deus abençoe. Boa noite a todos os presentes, boa noite a quem nos assiste pelas redes sociais, boa noite, presidente e demais vereadores, boa noite ao ex-vereador Silvio, aos secretários municipais aqui presentes, aos servidores da educação, diretores e professores, coordenadores, demais efetivos, do Legislativo e do Executivo. Gostaria, começando falando da nossa reunião que tivemos agora à tarde, uma reunião online, uma reunião solicitada pela população, pelo ICMBio, né? É uma reunião bastante importante, pedida aí pelo
presidente da Câmara, participou eu, o vereador Luiz, Juliano e o vereador Célio. Está um pânico na comunidade, né? Então acho que é um momento de cautela. Nós tivemos o primeiro contato hoje, começamos a saber como que vai funcionar. Existem etapas, mais de 30 etapas para serem elaboradas, e existe a etapa da oitiva da comunidade, da escuta, das audiências públicas, e nada será feito para prejudicar os munícipes. Inclusive, vimos a área delimitada, não prejudica nenhuma propriedade, e sim incentiva algumas propriedades do turismo rural, né? Então, por isso que a gente tem que ter cautela no analisar. Será nas áreas do Araçatuba e Quiriri o estudo, né? Nada efetivo, nada implantado. Então, acho que tranquilizar a população quanto a isto, né? Que tenha calma, cautela, paciência. Na terça-feira teremos uma reunião com o executivo e com a equipe lá do Instituto Chico Mendes, onde iremos aprofundar ainda mais esse tema. Então, vamos ter cautela, calma, não há motivo para ter pânico neste momento, a gente tem que analisar junto com a comunidade, junto com o executivo, o legislativo, e faremos certamente, junto com os vereadores, o melhor para o município. 11% a área delimitada dentro do município de Tijucas, e não 57%, 50% é de outro município, então, por isso que a gente tem que pensar. 11% das serras do Quiriri e Araçatuba, né, que envolve aquela área. Então, a gente tem que ter cautela aí, analisando junto com a comunidade. Nada será feito para prejudicar ninguém. Também, parabenizar a secretária Elaine, o deputado Tiago Bir, pelo equipamento que recebemos hoje, o cardiotopo, né? Equipamento esse muito almejado, temos um no Hospital Municipal, mas antes as gestantes tinham que se deslocar para São José, ou Curitiba, ou hospital de referência para fazer esse exame primordial, principalmente nos últimos meses de gestação, que é onde escuta o coraçãozinho do bebê. Né, quem é mãe aqui sabe a importância de você ser tranquilizada no momento do exame. E esse equipamento, né, a secretária ficará disposto na unidade, o obstetra fará o exame no momento das consultas, né, então, no hospital também. Então, equipamento esse muito importante, né, para as gestantes do nosso município, é uma vitória. Também agradecer ao deputado Tiago Bir, que destinou uma emenda parlamentar, né? Eu fui entregar minha emenda impositiva lá para o professor Jefferson, lá na Secretaria de Cultura, com a fanfarra, e fiquei sabendo que o deputado destinou R$50 mil, além do deputado Alisson, 75 mil, e o deputado Tiago Bir, R$50 mil para a fanfarra municipal. Entreguei, né? Quero agradecer aqui ao Jefferson, que me recebeu, junto dos alunos da fanfarra, projeto esse grandioso e muito importante para o município. Até um pedido para a Secretaria de Educação que esse projeto seja realizado no contraturno escolar, né, na jornada ampliada, porque é um projeto muito importante, e foi linda as apresentações, motivo de orgulho para o nosso município. Comentávamos antes que antes nós tínhamos que apreciar a fanfarra de outros municípios, agora nós temos a nossa fanfarra, os nossos artistas, então vamos incentivar ainda mais. Me comprometi na sabatina do professor Jefferson aqui, de estar fazendo uma emenda impositiva para o lanche dos alunos, que eles não tinham o lanchinho adequado, e sim uma bolacha e um suco. Então, eu destinei parte da emenda impositiva para a fanfarra municipal, projeto grandioso, né, parabenizar você, Jefferson, e a toda a sua equipe, a Márcia, pela coordenação do projeto, e por trabalhar em prol das nossas crianças e transformando vidas. Quem está na fanfarra não está na rua, certamente. Então, parabéns. Também falar da Procuradoria da Mulher, último encontro na terça-feira, dia 9, às 9 horas da manhã, onde estaremos fazendo uma avaliação e uma retrospectiva das atividades realizadas. A Procuradoria, esse ano, tomou novos rumos, saiu de dentro da Câmara para as comunidades, e tivemos um impacto muito grande e importante nas políticas públicas. E discutimos isso em rede hoje, juntamente com a Secretaria de Educação, esse do trabalho que a gente realiza e o quanto é importante nós garantirmos os direitos das nossas mulheres. Quero agradecer a presença da minha tia Linda. Hoje aprovamos aqui o projeto que denomina a rua lá Miguel da Rocha Ferraz, meu avô, um grande homem, então é um motivo de muito orgulho. Pena que a gente faz homenagem para as pessoas depois que elas morrem, né? As homenagens teriam que ser em vida. Essa é a homenagem mais importante, certamente. Mas fica aí o meu agradecimento. E seria isso, senhor presidente. Uma boa noite a todos e um bom final de semana. Boa noite a todos, vereadores, vereadora, público presente, os ex-vereadores aí, Silvio, Maneco, secretários municipais e todos vocês que aqui estão. Antes da minha fala, gostaria de convidar o meu amigo Jefferson Rocha para ele dar um recadinho aqui. Como ele se inscreveu muito tarde, não deixemos
espaço para ele na tribuna cidadã, vamos usar no meu tempo aí, Jefferson. Olá, oi. Deu boa? Então, pessoal, boa noite. Quero agradecer aqui o presidente da casa, o vereador Juliano, demais vereadores, agradecer a Sandra, né, pela emenda impositiva, pelas suas palavras. Você foi muito feliz aí na tua fala sobre o ICMBio, sobre o Parque Nacional, também interesse da pasta de Cultura e Turismo, e nós vamos estar analisando junto, com muito carinho, né, com muito cuidado, esse projeto. Mas hoje eu vim falar um pouquinho aqui sobre a nossa programação de Natal, né. Eu não pude fazer a nossa... se inscrever com antecedência, conforme prevê o regimento, porque hoje de manhã que a Secretaria de Turismo sinalizou, então, o convênio positivo para as luzes de Natal. Então, só justificando um pouquinho para a população que está nos acompanhando, né, a gente teve um pequeno atraso nessas decorações, mas elas vão acontecer, porque a Setu ela não permite você licitar as estruturas antes do convênio estar formalmente assinado, né. Então, a gente teve que aguardar um pouquinho, porque vamos estar utilizando os recursos do governo do Estado para fazer esse projeto tão importante que é o Natal e as festividades de final de ano, né? Inclusive também a do Femos Pop, até por esse motivo, o Femos Pop esse ano ele foi alterado a data, para dar tempo de tramitar todas as documentações necessárias. Então, passar um pouquinho para vocês a nossa programação de final de ano, como que vai acontecer. No dia 7 de dezembro, né, o vereador Cebola já falou sobre o show de Natal que vai ter aqui, que é uma ação oferecida e também em parceria com o deputado Thiago Biri, e a partir das 18 horas na Praça Central, nesse domingo, a gente já vai ter algumas apresentações de Natal, inclusive com o grupo de teatro aqui da comunidade, né, daqui de Tijucas do Sul, também vai estar se apresentando. Então, todo mundo convidado. No dia 10 de dezembro, a gente vai realizar o Cine Bike, né, que vai ser um cinema na praça para toda a população. E esse cinema, a energia dele é movido a pedalada, né? Então, a gente vai pedir o apoio dos vereadores aí que agora aprovaram a corrida, né? Já vamos fazer uma preparação lá para pedalar e rolar o filme lá, o Lilo e Stitch. Vai ser uma das atrações. E a gente convida a comunidade para participar desse evento tão bacana, inovador, né? E que é o Cine Bike, dia 10 de dezembro. Então, a partir das 18 horas, também vai ter a feira de rua nesse dia. No dia 12 de dezembro, vai ter também a feira de rua aqui na Praça Central e a exposição dos motorhome. É o circuito Caminhos do Paraná. O pessoal já percorreu em mais de 40 municípios e nesse dia 12 eles vão estar chegando de manhã aqui em Tijucas do Sul com os motorhome, vão posar aqui na praça, vão conhecer um pouquinho da nossa cultura e à noite vão participar da abertura do Femos Pop. Tá? E aí eles vão sair já no dia 13 de manhã. Então a gente convida a população também para participar da feira e para conhecer também esse estilo de vida, né, que é dos motorhome. Eles estão fazendo um trabalho bem legal. E aí no dia 13 de dezembro, então no sábado, a continuidade do Femos Pop, e no dia 14 de dezembro, as finais então do Festival de Música. Lembrando que toda essa programação, ela está sendo custeada então pela Secretaria de Turismo e pela Itaipu Binacional, que também patrocinou aí esse evento, junto com o evento também que a gente fez de aniversário do município, que foi o Encontro de Carros Antigos, no dia 9 de dezembro, tá? Então seria isso, a população pode ficar tranquila que logo vamos estar com a nossa praça bem bonita, bem iluminada, e a gente convida a todos aí para participar dessa programação tão importante. Obrigado mais uma vez, Juliano, por ceder o teu espaço para a gente aí, tá bom? Ó, Jefferson, o espaço é nosso, o espaço é da população. Pena que você não se inscreveu antes, senão você tinha mais um espaço aí. E é bom, pelo menos uma notícia boa, né, pessoal? Então vamos ter luzes de Natal. Então, porque hoje só temos só desgraça, né? Só corte, só tirar direito. Então, pelo menos uma notícia boa aí que vem. Falando um pouco do projeto 56, como todos sabem, eu já me manifestei lá atrás sobre o projeto. Não concordo, acho que era um ato administrativo, mas respeito o executivo e, tendo os votos aqui no plenário, passa. Então, teve os votos. Então, mas para não ficar em cima do muro, seria 6-3 hoje. Então, vejo que espero, quero acreditar que o prefeito vai mandar esse projeto na primeira semana e depois garantir o direito para os demais aí que recebem. Acredito mesmo que pode ter alguém que não tenha direito e esteja recebendo. Mas tem um monte de pessoas que têm o direito e hoje foi tirado. Então, vai ficar esse mês de dezembro, mês de janeiro. E o projeto 60 também tem outra questão, que é mais um corte, que vai cortar uma atribuição,
que se passar na casa, não vai ter mais o fiscal de tributos. Então, ultimamente, nós só estamos tendo cortes. Espero, e, claro, torço por isso, sou tijucano, amo a minha cidade, e espero que o Executivo mande o projeto para alegrar novamente todos os funcionários aqui do município. E, nada havendo mais ser tratado, declaro encerrada a presente sessão, marcando a próxima para 11 de dezembro, às 18 horas. Uma boa noite, fiquem com Deus.